Falar sobre avaliação de desempenho é falar sobre um tema altamente difundido e aplicado nas empresas. Mas por que será que, mesmo diante de tanta informação, tanto conteúdo disponível na internet, especialistas falando sobre o assunto, profissionais que já aplicaram a ferramenta, por que será que, mesmo diante de tudo isso, as empresas ainda encontram grandes dificuldades para conseguir resultados a partir dessas avaliações? Nesse vídeo, vamos falar sobre as principais falhas durante o processo da avaliação de desempenho e também algumas dicas para que você consiga obter o máximo de resultados a partir desta ferramenta. Vamos começar falando então sobre as falhas, e que muitas vezes são pequenas falhas que passam desapercebidas, mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode colocar em questão todo o planejamento que foi feito a partir de uma ferramenta que tem grande poder de trazer resultados positivos para o time e para a empresa. Vamos começar então falando do começo, do processo de desenvolvimento de uma avaliação de desempenho. O que eu vejo durante os processos de consultoria é que as empresas até enxergam a necessidade de fazer avaliação de desempenho como uma estratégia de criar equipes de alta performance e resultados sustentáveis. Porém, elas vão buscar informações na internet e, no fim, acabam pegando o formulário pronto, tá? Seja através de infoproduto ou formulários gratuitos mesmo na internet. Quando você pega esses formulários, o problema não é o formulário em si, o problema é não adequar esse formulário para dentro do seu contexto. Simplesmente pegar um formulário pronto e aplicar cegamente na sua equipe pode simplesmente não significar nada no resultado final do negócio. Então, o formulário pronto vai te ajudar sim a economizar um bom tempo em questão de estrutura e layout de documento, tá? Porém, você precisa adaptar ao seu contexto. Você precisa levar em consideração a cultura organizacional da empresa, quais os objetivos da empresa de médio e longo prazo, quais as habilidades necessárias que os profissionais precisam desenvolver para que esses resultados sejam atingidos, quais as habilidades que cada setor precisa desenvolver e adaptá-los, tá? Por quê? Porque não é que você tem os objetivos, claro que todos os setores da sua empresa precisam desenvolver as mesmas habilidades. Vai depender das atividades de cada um. Por isso que não dá para pegar algo pronto na internet, porque as realidades, os contextos são muito diferentes, os segmentos são diferentes, o nível da sua empresa no mercado são diferentes das demais. Então, você precisa levar em consideração o contexto, tá? Não pegue simplesmente uma avaliação e cegamente aplique na sua equipe. E cada setor precisa avaliar se de fato todas aquelas habilidades que serão avaliadas estão condizentes com aquilo que eles precisam entregar. O segundo item, que atrapalha consideravelmente o processo de avaliação de desempenho, é lideranças despreparadas para a aplicação dessa ferramenta. Por quê? Muitas empresas, na intenção positiva de criar um plano de carreira dentro da organização, dão oportunidades para colaboradores internos atingir os níveis de liderança, porém elas não treinam eles, não formam eles. Então, eles ainda podem não ter desenvolvido uma boa inteligência emocional para poder lidar com um conflito, uma comunicação clara e assertiva para que o feedback seja claro e atinja os resultados esperados. Saber identificar como que ele enxerga essas habilidades que serão avaliadas no colaborador. Então, tudo isso é necessário para que as lideranças apliquem de uma maneira bem objetiva e assertiva a avaliação de desempenho. Essa falta de preparo acaba trazendo como consequência duas principais questões que eu acho muito importante a gente se preocupar. Primeiro, se o líder não tem uma comunicação preparada, desenvolvida para um feedback bem assertivo no processo de avaliação, ele pode causar o efeito contrário no colaborador que está sendo avaliado. Ou seja, ao invés de motivar o colaborador a se desenvolver, o líder acaba desmotivando. Então, você pode colocar em xeque todo o processo de avaliação.
A segunda questão como consequência de uma liderança despreparada é quando, principalmente quando ela cresceu dentro da empresa, então ela saiu do operacional e atingiu níveis de liderança, ela acabou desenvolvendo amizades com as pessoas que estão ali dentro. E aí, devido a essa falta de preparo, para evitar um desconforto com os colegas, ou evitar um constrangimento, não querer criar um conflito, querer manter um ambiente de amizade, acaba avaliando os colaboradores num patamar muito mais elevado do que deveria para não criar esse desconforto. Então, são situações críticas que acabam levando a liderança a tolerar certas questões dentro do time que não deveriam ser tolerados, porque vão afetar os resultados planejados pela organização e que, devido a essa falta de preparo, acaba acontecendo. A próxima falha que eu quero colocar aqui para vocês também é a falta de indicadores claros sobre como a gente vai avaliar o desempenho. Porque não é porque a gente avalia uma habilidade que a gente não tem que ter meios de como mensurá-las. Então, se eu quero avaliar habilidades que vão me trazer algum resultado, eu preciso ter esses indicadores dentro da avaliação de desempenho também. E eu indico muito isso que na avaliação de desempenho, a avaliação acompanhe tanto as habilidades como questões comportamentais e os indicadores. Os indicadores têm que estar dentro da avaliação de desempenho também, para que tanto você quanto o seu colaborador enxergue a evolução ao longo do tempo. Até porque essa avaliação de desempenho, ela não é estática, ela não se realiza uma vez só, ela precisa ser contínua. Então, dependendo do seu contexto, você vai aplicar essa avaliação de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses ou a cada 12 meses. Então, você precisa ter essa continuidade das avaliações, até mesmo para que você consiga enxergar evolução. Né? Não é porque um colaborador não entregou um resultado na primeira avaliação que ele será dispensado da organização. O que importa é a cada avaliação ele está crescendo, os resultados estão acontecendo, é isso que precisa ser avaliado com cuidado, tá? E o principal, eu acho que uma das principais questões que deve ser levada em consideração o processo de avaliação de desempenho, o processo de construção dessa avaliação é os objetivos de médio e longo prazo da organização. Tudo que a gente faz hoje tem que nos levar para esses objetivos. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Se a empresa coloca como meta que ela quer ser líder no segmento dela, dentro da sua região, como sendo referência em atendimento e satisfação do cliente, tudo que ela faz precisa levar para esse objetivo. Então, todas as habilidades que serão avaliadas na avaliação de desempenho precisam estar condizentes com essa meta. Todos os indicadores que estarão nessa avaliação também precisam estar condizentes com essa meta. Por isso, a necessidade de ter clareza sobre essas informações. Porque se você não tem clareza sobre isso, qualquer resultado está valendo. Então, e você, ao longo do tempo, não vai conseguir enxergar, né, resultado. Uma consequência que a gente vê muito durante um processo de consultoria ou de team building que a gente faz dentro das organizações é quando a liderança de um setor comenta assim, né, durante o processo. Eu não sei como que o líder do outro setor não enxerga que o funcionário dele não entrega resultado. Por que será que ele ainda mantém essa pessoa na equipe? Né? Então, a falta de clareza traz situações como essa. Essa é um sintoma muito visível e muito perceptível quando a gente começa o processo dentro de organizações que já tentaram fazer essas avaliações de desempenho. Então, até que nível de tolerância você está disposto a aceitar dentro da sua empresa para que o resultado não seja afetado? É uma questão a se pensar, tá? Então, essa, para mim, são as principais questões, principais falhas que você tem que tomar cuidado e pensar desde o processo inicial da avaliação de desempenho. E para que você consiga construir um processo assertivo e que entregue resultados
sustentáveis e palpáveis para o negócio, você precisa levar em consideração quatro pilares para avaliação de desempenho. E a gente começa falando sobre indicadores. Tanto o colaborador, quanto a liderança, quanto o RH ou responsável pela avaliação de desempenho precisa ter clareza sobre as metas e os indicadores que serão utilizados. E eu costumo dizer que essas metas e indicadores precisam estar claros para o colaborador desde o momento que ele entra na empresa. Por exemplo, num processo de integração ou durante o treinamento ali, quando ele é inserido dentro do setor. Por quê? Quantas vezes eu ouvi de lideranças que recebeu uma invertida de um colaborador durante um processo de avaliação de desempenho, onde foi alegado que ele não entregava os resultados que a empresa esperava e o colaborador informa para ele que nunca foi falado para ele que ele precisava entregar aqueles resultados. Então, como que eu cobro de alguém algo que eu nunca falei para ele que eu estava esperando? Então, essas expectativas precisam estar alinhadas desde o começo, tanto o que será avaliado, como será avaliado e qual o resultado esperado. Além disso, quais as habilidades que o colaborador precisa desenvolver para que esses resultados aconteçam e quais os comportamentos ele também precisa ter. Comportamento, muita gente esquece disso. Porém, a gente precisa entender que o resultado, ele é uma consequência de uma ação. Ação demanda comportamento. Então, precisa ter clareza sobre os comportamentos que você espera do colaborador também. Então, indico que toda avaliação de desempenho que você aplicar contenha as habilidades que você vai avaliar, os indicadores e as metas que ele precisa entregar e quais os comportamentos esperados e se esses comportamentos estão condizentes com o processo dentro da organização. Outra questão também é um feedback contínuo e construtivo, tá? A avaliação de desempenho, ela é um processo de feedback estruturado e planejado, né? Digamos assim, cronologicamente, a gente define se ele será feito de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses ou de 12 em 12 meses. Porém, isso não justifica que você não aplique aqueles feedbacks rotineiros ali durante o dia. E quais os feedbacks que eu faço questão de informar para as empresas onde eu presto consultoria que você não pode deixar de fazer? Primeiro, quando um comportamento esperado é aplicado. Quando a pessoa tem um comportamento exemplar e aquilo traz um resultado esperado, isso tem que ser reconhecido, comemorado e divulgado, tá? Principalmente para todo mundo, porque quando as pessoas enxergam o reconhecimento de um bom comportamento, de uma boa ação, isso tende a se repetir. Então, esquece de achar que você só dá feedback em momentos ruins. Pelo contrário, se você só aplica feedbacks em questões comportamentais negativas ou em resultados ruins, você vai criar um nível de ansiedade no colaborador quando você precisar falar para ele que você precisa conversar, que você precisa dar um feedback. Então, ele sempre vai achar que é algo ruim e isso já cria um clima tenso dentro da equipe, tá? Então, não se esqueça jamais de reconhecer, parabenizar e divulgar os bons resultados e os bons comportamentos. Outra questão também que você não deve esquecer jamais de dar um feedback imediato, quando é um comportamento ruim, que prejudica ou a cultura organizacional, ou o bem-estar da equipe, ou o resultado como um todo, tá? E lembrando, feedback, podemos dizer um feedback negativo, um feedback que é para corrigir alguma questão, nunca na frente das pessoas, sempre individualmente, porém tem que ser imediato, tá? Não deixe passar, porque se quando a gente não passa, quando a gente leva tempo demais para dar esse feedback, inconscientemente a gente entende que você, como liderança, já aceitou esse comportamento para você tá tudo bem, tá? Então tem que ser imediato, não se esqueça disso. Outra questão também, com relação a feedback, para que isso venha a permear ali ao longo do tempo, é que esses feedbacks aconteçam de uma maneira que os profissionais consigam reconhecer que você
Mantenha essa mesma regra para todo mundo, que você é justo. Porque se o colaborador sentir que é só para ele que você está dando esse feedback e os outros estão fazendo e parece que nada acontece, o jogo pode virar contra você. Então, seja justo também nesse processo de feedback. Outra questão que vai ajudar você a desenvolver um processo de avaliação de desempenho com resultados positivos é toda avaliação de desempenho obrigatoriamente precisa ter um plano de desenvolvimento individual, tá? Então, diante de toda a avaliação que você fez, você precisa finalizar essa avaliação com o colaborador primeiro, dizendo o que precisa ser melhorado. Então, quais as habilidades, resultados ou comportamentos que precisam ser melhorados? Quais treinamentos, mentorias, ou plano de desenvolvimento mesmo que ele vai precisar executar para que essas melhorias sejam alcançadas, tá? Então, você também precisa dizer como ele consegue desenvolver tudo isso e quais as metas. Quando? Quando que ele precisa estar pronto para aquilo, tá? Isso é fundamental. Se você sair de uma avaliação de desempenho sem esse plano, o risco de chegar na próxima avaliação e o resultado tá igual ou pior é muito grande, tá? Então, não saia de uma avaliação de desempenho sem isso. Ou melhor, eu recomendo que, dentro do próprio formulário da avaliação de desempenho, que você vai avaliar lá habilidades, comportamentos e resultados, você também tem abaixo o plano de desenvolvimento a partir dessa última avaliação, tá? E o quarto pilar desse processo de avaliação de desempenho é tenha condições, tenha meios de você ter dados, né? Tenha tecnologia a seu favor para que você pegue esses dados para tomar as decisões estratégicas nas avaliações de desempenho, tá? A avaliação de desempenho, ela não pode ser generalista. O que que é ser generalista, né? Você sempre chega atrasado. Não, olha, na última semana você chegou 3 vezes atrasado. No mês passado, você atrasou 10 dias durante o mês. Então, você precisa ter dados, números. A partir do momento que você generaliza uma informação ali para o seu colaborador, você tende a deixar com que ele leve isso para o lado pessoal, tá? Então, isso não é positivo, pelo contrário, causa um efeito totalmente contrário do que você espera para o processo de avaliação de desempenho. Outra questão a respeito da tecnologia e como você extrai esses dados, né? Quando você colocar os indicadores dentro da avaliação de desempenho, você precisa entender que você também não pode trabalhar no achismo. Você tem que ter uma fonte confiável que ele também possa consultar caso seja necessário durante o processo de desenvolvimento e que esteja claro que não há manipulação, tá? É fundamental que ele confie que as informações que estão sendo colocadas nos resultados e indicadores dele sejam confiáveis para que não seja colocado em questão a sua avaliação de desempenho, tá? Então, esse é o quarto pilar que eu recomendo para que você tenha uma avaliação de desempenho assertiva e com o resultado que você espera. Agora que você já soube de tudo isso, já falou, já sabe das principais falhas, já sabe dos 4 pilares para você construir uma avaliação de desempenho eficiente e que traga resultados sustentáveis para o seu time e para a sua empresa, eu quero te perguntar o seguinte: como está a sua avaliação de desempenho hoje? Como você avalia o que você fez até agora? Tem todos esses itens? Você avalia a questão comportamental? Você avalia habilidades e resultados? Ou não? A sua avaliação de desempenho leva em consideração apenas habilidades? Ou leva em consideração apenas resultados? Responde aqui para a gente saber como que era feito e como que você vai fazer a partir de agora. Para finalizar, é importante frisar que a avaliação de desempenho ela é uma ferramenta poderosíssima se a gente souber aplicar e principalmente se a gente tiver um plano de ação a partir dessa avaliação. Fazer avaliação por fazer não vai trazer resultado nenhum para você. Não é porque você fez uma avaliação que você pode achar que seu funcionário vai lá por simples, espontânea vontade fazer tudo aquilo se ele não enxergar o valor.
Então, todo o processo de avaliação de desempenho é fundamental. E falando nessa questão de colaborador, também é fundamental deixar claro para ele que essa avaliação de desempenho tem como principal objetivo o desenvolvimento dele. Não que isso seja um processo de julgamento, de dizer aonde que ele está errando ou não. É necessário que ele tenha clareza que esse processo vai ajudar muito mais ele do que a organização em si, porque quanto mais ele se desenvolver, mais ele crescerá na carreira. E, como consequência, trará resultados, agregará valor para o negócio. Então, é fundamental que essa clareza existe para todas as partes, lembrando o quê? Desde o início da contratação. E se você precisa de ajuda para construir um modelo eficiente de avaliação de desempenho para a sua equipe, fale conosco e transforme a performance do seu time.